salve, 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 sétimo ano! Vamos que vamos continuando. Paramos na página 8, em O Engenho Movimenta a Colônia. Bora lá? O engenho era o centro da vida econômica colonial. O senhor da propriedade e sua família, pequenos proprietários, escravos, trabalhadores livres, como carpinteiros, pedreiros, caixeiros, carregadores, entre outros, todos, enfim, estavam ligados de forma direta ou indireta ao engenho. No centro da imagem foi representada a Casa Grande. Esse local era a residência do senhor do engenho e de sua família. Dela era possível avistar toda a extensão da propriedade, vigiando assim todo o trabalho. Por seu tamanho e imponência, a Casa Grande representava o poder concentrado nas mãos do senhor. A historiografia mostra que existiram engenhos administrados por mulheres, mas isso não era o mais comum. Estudos recentes também revelam que nos primeiros tempos coloniais, as construções não eram tão bem acabadas como as que vemos na imagem. Costumava ser de taipa com telhados de sapê. Casarões mais sólidos começaram a surgir a partir do século XVII. Em geral, toda a sociedade açucareira vivia na dependência do senhor do engenho. Mulher, filhos e empregados lhe eram submissos, e as decisões relativas aos negócios e à vida familiar deviam passar necessariamente por sua aprovação. A mulher cabia a supervisão dos trabalhos domésticos, também realizados por cativos, e o cuidado com a educação dos filhos. Os meninos eram preparados para administrar a propriedade, principalmente o primogênito. E as meninas costumavam ser educadas para conseguir um bom casamento arranjado pelo pai. O senhor de engenho controlava a vida política da região, exercendo cargos nas câmaras municipais e indicando protegidos seus, como filhos, parentes, amigos e aliados políticos, para ocupar postos nos serviços públicos de mais prestígio. Próximo à Casa Grande ficava a capela, local de grande importância na vida colonial brasileira. Nela se realizavam batizados, casamentos e funerais, demonstrando a forte presença da Igreja Católica na vida espiritual do engenho. Na imagem que estamos analisando, uma grande cruz marca a entrada da Casa Grande, que tem em seu lado esquerdo uma capela. Outro espaço do engenho era a senzala. Em geral, era formada por imensos galpões onde ficavam os cativos quando não estavam trabalhando em outras dependências do engenho. Sem camas ou cadeiras, os escravizados tinham apenas um pouco de palha para forrar o chão. A alimentação era extremamente precária, mas algumas famílias de cativos, às vezes, conseguiam cultivar uma pequena horta trabalhando aos domingos e nos dias santos. Com isso, reforçavam minimamente suas refeições. Cobriam a nudez do corpo com surrados panos de algodão adquiridos pelos proprietários. Podemos ver a senzala representada no detalhe abaixo à direita. O número de cativos que trabalhavam na propriedade dependia do seu tamanho. Em média, os engenhos contavam com um número que variava de 50 a 150 escravizados divididos em diversas atividades. Havia aqueles que trabalhavam na lavoura de cana, como podemos ver no canto superior esquerdo da ilustração. Muitas vezes, as lavouras de cana não faziam parte do engenho, mas eram administradas por pequenos proprietários que vendiam a sua produção aos senhores de engenho. Outros cativos trabalhavam como empregados domésticos no interior da Casa Grande, sobretudo as mulheres. A maioria dos escravizados, entretanto, cuidava da produção do açúcar. A carga excessiva de trabalho, os castigos e a má alimentação
encurtavam a vida dos cativos e provocavam grande rotatividade de mão de obra. Em fins do século XVII, a média de vida de um escravizado chegava a mais ou menos 23 anos. O índice de mortalidade chegava a até 10% de uma leva de cativos comprados por um proprietário. No canto inferior da imagem foi representada a casa de engenho, onde se encontravam as instalações e os maquinários utilizados na manufatura do açúcar. Para lá eram transportadas as canas cortadas e amarradas nas distantes lavouras. Empilhados em carros de boi, os feixes de cana eram levados para a moenda, onde seriam esmagados. A cana era, então, colocada em uma máquina que podia ser movida por escravizados, por tração animal ou por uma roda d'água. Na imagem do engenho Noruega, percebemos que a água chegava por um aqueduto, vinda provavelmente do rio que atravessava o engenho. O caldo extraído da cana, chamado de garapa, era colocado em grandes tachos ou caldeiras de cobre para ser fervido nas fornalhas. Era um trabalho desgastante e lento, pois até o caldo engrossar e se conseguir o melado, os escravizados não podiam parar de mexê-lo, ficando assim expostos durante horas seguidas ao calor das fornalhas. O próximo passo era despejar o melado em cones de argila para esfriar e se condensar. Em seguida, ele era levado à casa de purgar, processo que cristalizava e branqueava. Observe o detalhe acima: os tachos de melado estão em uma grade elevada no chão, porque o melado escorra. Nos galpões, pedaços endurecidos, os chamados pães de açúcar, eram quebrados em grãos e armazenados em caixotes de até 50 arrobas, 750 quilos. Os caixotes eram então transportados por tropas de mulas até o litoral para serem enviados à Europa. Em determinados períodos do ano, os engenhos chegavam a funcionar 24 horas por dia. Muitos aspectos da sociedade brasileira atual são heranças dessa cultura dos engenhos. É o caso de alimentos como a rapadura e de inúmeras festas populares. Os holandeses, na época chamados de flamengos, participavam ativamente do comércio açucareiro desde o início da produção brasileira no século XVI. Eles emprestavam dinheiro para os senhores de engenho e dominavam a compra, a venda, o refino, o transporte e a distribuição do açúcar na Europa. Em 1578, com a morte do rei de Portugal, Dom Sebastião, a relação de proximidade econômica entre portugueses e holandeses sofreu uma reviravolta. Sem um sucessor direto ao trono e após diversas disputas, em 1580 o governo de Portugal ficou nas mãos do rei da Espanha, Felipe II, neto de um antigo monarca português. Assim, as monarquias de Portugal e Espanha foram unificadas na chamada União Ibérica, que durou até 1640, quando Portugal restaurou sua independência. O governo da União Ibérica acabou por declarar inimigos todos os adversários da Espanha. Nesse caso, estavam incluídos os holandeses. Com isso, os holandeses ficaram proibidos de atracar seus navios nos portos portugueses da colônia na América e, por consequência, de fazer negócios com os senhores de engenho do atual Nordeste, onde se concentrava a produção de açúcar. Com a ameaça de perder os rendimentos do comércio açucareiro, sua principal fonte de riquezas, o governo da Holanda resolveu se apossar das zonas produtoras. Ou seja, os holandeses decidiram invadir o atual Nordeste brasileiro para se apoderar de toda a produção açucareira da região. Para tanto, foi criada a Companhia das Índias Ocidentais, uma organização comercial e militar com o objetivo de controlar
importantes entrepostos comerciais nas Américas. Beleza, galera? Então paramos aqui na página 11 em ataques à Bahia. Belezinha? É isso, nos vemos. Fui.